Oi, gente! Como vocês estão, galera? Nós voltamos pro YouTube, agora casados, morando juntos. Gente, nos casamos. Bota uma foto aí. E hoje nós vamos contar tudo que deu certo. Tudo não, né? A maioria das coisas. E algumas coisas que deram errado para você que vai casar ficar atento. Vamos começar com o que deu certo. Primeira coisa, o que você gostou muito do casamento, filho? A comida. A comida tava maravilhosa. A comida. Primeira coisa. A comida tava... Nós acertamos muito no cardápio. Qual foi o nosso cardápio? A gente fechou um pacote num buffet. Então era o espaço, o cardápio que eles escolheram, que eles tinham vários cardápios. Sim. DJ e a decoração. O cardápio que a gente escolheu era eu vou botar a foto aí, pum, da carne. Mas por que era faz pum? Pra fazer um efeito sonoro. Pum. Era uma sobrecoxa com queijo e molho de tomate, assim. Tínhamos também batata rústica, arroz, salada provincial que eles falavam. Todo mundo falou bem, né, da comida? Tá, já vamos puxar. Segunda coisa, os doces. Coisas que deu muito certo. Gente, doce pro casamento é uma coisa muito importante. Então você tem que ir atrás de quem faz bem. A gente conheceu uma moça que fazia bem casado super longe daqui. Meu pai foi buscar, ele quase me matou. Era 2 horas de viagem. Era o quê? Era em qual lugar mesmo? Não lembro, acho que era Cachoeirinha, uma coisa assim. E a mulher fez igual. E sobrou... Calma. Essa também é pra parte que deu errado. Ela fez idêntico, gente. Tava muito bom, não tava com gosto de ovo. Eu parei de comer bem casado agora, né? Sobrou bastante, a gente comeu bastante. Todo mundo falou bem desses bem casados. Os docinhos também foi ela que fez. Tirando os docinhos que o buffet nos deu. Nos deu não, né? Tava incluso, né? Que a gente pagou. Suco era abacaxi e hortelã, que eu não tomei. Você tomou? Nem tomei. Suco, acho que laranja também tinha. Eu tomei o suco. Só que a gente não tomou. Mas todo mundo falou muito bem. A comida todo mundo falou bem. A gente também comeu e a gente amou. Também tinha farofa, né? Tinha uma farofa também. Era uma comida bem brasileira, assim, bem boa. Gente, o lugar onde eu aluguei meu vestido. Eu amei o meu vestido. O vestido tava maravilhoso. Você gostou do meu vestido? Oxi, meu Deus do céu, do jeito que eu imaginei. Só errei algumas coisas, né? Que eu não sei se eu faço um vídeo. Então o sonho não foi de Deus que eu falei. Teve uns vídeos aí que falaram. Não era aquele vestido que você não era sonho, não era de Deus, era da minha imaginação mesmo. Mas eu acertei. O Juan jurou que Deus tinha mostrado meu vestido pra ele. Hoje, isso aqui não foi Deus. Foi o segundo vestido que eu vi nessa loja, eu já abri o olho e falei, é esse, porque era exatamente o que eu estava procurando. O terno dele ele também comprou no shopping. O que você achou? Legal e tal? Eu não comprei, eu ganhei. Verdade, nós ganhamos. Meu padrinho e minha madrinha Dani Fábio. Nossa. Nós ganhamos o terno do Juan. Que o meu vestido terno, eu ganhei também do meu pai. Ele mandou comprar. Nossa, foi sensacional. Mano, e ele foi junto com você lá. Até hoje eu tenho dó de usar o terno porque ele tá bonito, velho. Tá e lá, eu que só usei mas vou usar uma vez o vestido. Outra coisa, gente, que deu muito certo. Terceira coisa, os fotógrafos. Também ganhei do meu pai os fotógrafos e, sensacional, velho. O cara foi... Eles foram... Era um filmmaker e um fotógrafo. As pessoas falaram assim, não vai dar certo, tem que ser 2 fotógrafos e 2 filmmakers, porque um tem que gravar, o outro tem que filmar. Só que nosso orçamento só dava pra esses 2. E ainda foi super caro, né? Não, e o cara eu acho que a gente pagou mais de 4 mil. Hã? O cara foi muito... Foi super atencioso, o fotógrafo sempre falava pra mim fazer tal pose e tal, e me lembrava de fazer as coisas. Eu pedi pra ele pra eu fazer a reação das madrinhas me vendo. Sim. E ele fez... né? Foi muito legal esse fotógrafo. Tirando que as fotos ficaram impecáveis, a edição que eles fizeram ficou top. Já tá feito o nosso vídeo, só que ainda não fui buscar. Tô esperando o álbum ficar pronto pra já buscar 2 coisas de uma vez, porque é longe. Mas os meus fotógrafos, eu vou ter que colocar o arroba deles, Anai Produções. Eu vou colocar o arroba deles porque merece. Já tava tudo incluso no buffet. Eles já são parceiros. Essa aqui era pra estar em primeiro lugar. Essa aqui é pra mim, né? O meu dia da noiva. Ai, meu Deus. Gente, meu dia da noiva, cara, não tá de chorar. Toda vez que eu lembro do meu casamento, eu lembro primeiro do dia da noiva. Ó, você que tem sonho de casar, não fica ouvindo pessoas, não é caro, tá. Se você tem sonho, vai atrás, entendeu? Porque o dia da noiva, minha filha, foi o melhor dia da minha vida. Eu acho que o meu dia da noiva foi melhor do que o meu casamento ainda. Que eu, gente, eu amei o dia da noiva.
Vou colocar arroba sim. Joyce, da Joyce. Eu lembro o nome dela, Joyce Noivas. Nossa, gente, perfeito. Ó, do momento que eu entrei, tem um vlog lá no meu Instagram, vou colocar aqui pra vocês. No momento que eu entrei, até o horário que eu saí, gente, eu fui muito bem tratada. Elas fizeram tudo do jeito que eu queria. Comecei com a massagem, elas compraram a comida que eu mais gosto, japonês. Ela fez o teste. Nossa, gente, perfeito, perfeito, perfeito. Ela tratou foi eu, a minha mãe, mais 2 madrinhas e minhas 2 daminhas se arrumar lá. E ela tratou, ela e a Valéria, que é a minha maquiadora, tratou a gente muito bem. E tinha mais um penteadista, esqueci o nome dele agora, mas, gente, perfeito. Fez o cabelo das meninas do jeito que eu quis, fez o cabelo da minha mãe do jeito que ela queria, fez o meu cabelo. Gente, a forma que eu sempre sonhei em casar, eles me deixaram. Zero, não tenho nada pra falar de ruim, nada. Isso é muito raro, porque eu sou uma pessoa muito detalhista e crítica, né? Então, assim, é muito raro eu falar, não, nada deu errado dessa vez. Mesmo, a bicha é cobra, hein? Aí as minhas bem detalhistas demais. E esse dia da noiva, pra mim, foi nada ruim. Tudo bom, maravilhoso. Você fala, e o Juan nesse momento? Tava onde? Em casa, assistindo o jogo de São Paulo e perdeu. Mas... Gente, São Paulo... Ó, o nosso casamento foi no dia do aniversário de São Paulo, hein? A Juan me mandou um presente, gente. E ela super ela deixou mais especial ainda. Mas, ó, invistam no dia da noiva. Isso eu vou falar pra vocês, invistam, porque não tem outro dia pra você ser noiva. Não tem, gente. E você? Foi um dia perfeito. Gente, que sonho que eu vivi esse dia. Maravilhoso. Joyce, você não tá assistindo esse vídeo, eu acho, mas um beijo. Um beijo, Valéria. Vocês são top. Quinta coisa que a gente acertou muito. Rapaz, foi todos os padrinhos. A escolha dos nossos padrinhos. A gente não se arrepende de nenhum. Fenomenal. Ó, posso falar? Pode. Uma coisa que eu tinha muito medo, porque as minhas amigas, a maioria já são casadas, né? E elas sempre diziam, ó, presta atenção em quem você vai chamar como madrinha, porque eu me arrependi de ter chamado a maioria. Ou, ai, eu não converso mais com nenhuma madrinha. Sim. E a gente acertou em todos os padrinhos, né? Todos eles nos ajudaram, todos eles deram maior atenção, todos eles foram padrinhos. Né? Até hoje manda mensagem. Até hoje não, porque a gente só tem 1 mês de casado, né, gente? Mas parece que a gente tem o quê? 5 anos. 1 mês não, já vai fazer 2 meses. Gente, vamos para a parte ruim. Bom, a gente é muito grata a Deus pelo nosso casamento, primeiramente. Tudo que aconteceu no nosso casamento foi permissão de Deus. A gente amou, a gente é muito grata a Deus. Jesus, até hoje eu agradeço a Deus. Todos os dias. Não tem um dia na vida que eu não abro minha galeria e não fico vendo minhas fotos de casamento. Eu tô até enjoado já. Eu nem olho mais as fotos de tanta Yasmin olhar do meu lado. Todos os dias eu vejo meu casamento e eu acho que não aconteceu. Na minha cabeça foi um sonho. Mas nem tudo dá 100% certo. Acho que tudo é flores. Todos os casamentos que eu ouvi relatos aconteceu algo errado. Então, vamos para as partes ruins do nosso casamento. Bom, primeiramente, o que deu errado? Vamos começar do início. Eu posso falar sobre todos? Fala todos, só você. Nós que somos noivas, que a gente que organiza todo o casamento, do início ao fim, foram quase 2 anos de preparação, a gente tem uma visão, né? Bom, primeira coisa que aconteceu. Era pra eu ter chegado no buffet 18 horas, né? 18 horas, 1 hora antes. Só que eu acabei me atrapalhando, tirando muitas fotos lá na Joyce. Ó, eu peguei o espaço de beleza, né? O espaço da noiva, 5 minutos de distância do buffet. Era 5. No Waze tava 5. Quando eu fui contratar, eu coloquei lá pra ver a distância. Era 5 minutos. E aí, eu acabei conversando com as meninas, tava muito empolgada. Quando eu vi, já era 6h30. Então, eu cheguei lá no buffet, já era quase 7 horas, né? Então, eu cheguei, acho que era 6h50, 6h45, sei lá, não lembro agora. E esse tempo que eu ia pegar, das 6 até as 7, eu ia fazer as fotos pra ficar mais tranquila e ir, né? Só que aí no final não deu. Mas a gente fez as fotos de qualquer forma. Eu fiz as fotos e fiz a reação das madrinhas. E o menino me mandando mensagem, o cerimonialista. Eu cheguei um pouco atrasada. 30 minutos. Normal de toda noiva, tá? Mas normal. eu cheguei... Tem noiva que demora 2, 3 horas. Eu demorei 30 minutos, né? E aí, Era pra meu evento ter começado, a cerimônia ter começado às 19 horas.
Por quê? Segundo erro, eu fiz o meu casamento domingo de noite. Eu não achei um erro. Calma. Eu não achei um erro. Por que não ter feito domingo de manhã, né? Domingo à noite, por que não? Domingo à noite é ruim porque as pessoas vão trabalhar na segunda de manhã. E se faz na Tirando segunda, que nós somos cristãos, então tem muitos pastores que ia estar na igreja deles, né? E, enfim, eu já fiquei assim, gente, tem que começar certinho porque o casamento vai ser rápido, o pessoal tem que ir embora. Era longe, muita gente da minha família veio do interior e Da Bahia. como o pessoal moram longe, né? Eles iam ter que ir embora cedo. Eu falei, tem que começar tudo certinho. Aí eu tirei foto correndo pra conseguir começar a cerimônia às 7. Só que aí o que aconteceu? Todo mundo foi pra lá, pra recepção, e eu fui pra um outro lugar, fiquei lá sozinha pra começar a cerimônia. Só que a cerimônia não tava começando, gente. Eu tava começando a ficar nervosa. O meu celular tava com a minha... Ai, gente, calma! Esqueci de falar isso. Mais uma coisa boa. Contratem videomaker de stories. A Carol. Melhor coisa que eu fiz. Gente, Carol, um beijo, Carol. Ali foi top. Carol, maravilhosa. A gente buscou ela 8 horas da manhã na igreja, que ela tava na escola dominical. Coitada. E ela ficou comigo o dia todo. O dia todo. Ela foi pro meu dia da noiva. Ficou lá o dia inteiro comigo. O dia inteiro. Ela ficou comigo do início ao fim. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tenho um monte de registro legal. Um monte de coisa que, assim... Que eu não vejo nenhum. Que se você não tivesse a filmmaker, você não ia conseguir gravar. Porque você tá lá se maquiando, você tá lá fazendo massagem. E ter a Carol foi a melhor coisa que eu fiz. Foi o meu melhor presente. Ela me presenteou, né? Não precisei pagar, mas... Carol, sério, Você é 10, você foi maravilhosa. Não é Contratem videomaker. Vocês não vão se arrepender, galera. Eu lá esperando começar a cerimônia. E nada. Por quê? Porque, deixa eu falar, eu tava lá e não tava acontecendo a cerimônia. E atrasou, simplesmente. Atrasou, ninguém começou a cerimônia. E os músicos lá tocando. E eu, gente, cadê o povo entrando? Não entrava. Só sei que a minha festa, a minha cerimônia, em vez de começar às 7, começou às 8. E aí atrasou. Depois eu fiquei sabendo que a minha vocalista atrasou. Só que tudo bem ela ter atrasado. Até porque a música das madrinhas era sem vocalista. Então, a primeira pessoa a entrar era o pai dele, os meus pastores e os padrinhos. Que não era com voz. Era só os músicos que já estavam presentes, né? Só que o meu queridíssimo cerimonialista não me avisou isso. Porque se ele tivesse falado, ó, a sua vocalista não chegou ainda e tal, porque a distância é longa, né? Era muito longe. Eu ia falar, gente, começa assim mesmo. Até porque a passagem da menina que ia cantar, da Laura, ela não ia precisar entrar não ia atrapalhar nada, ela ia entrar normal e ia cantar, né? Mas o início da cerimônia não era para ter voz. Então ela ia poder continuar de boa. E quando ela chegasse, ela ia lá e cantava. E aí atrasou porque tava esperando a menina que ia cantar. E eu só fiquei sabendo isso quando acabou o meu casamento. E foi tudo combinado com o cara lá do cerimonial. Então, só que ele não conversou comigo, entendeu? Ele não me falou nada, ele tava resolvendo tudo conforme o que ele achava que era certo. Ele falou pra mim que tava tudo anotado no celular, velho. Não ia dar um tapa na mão. Outra coisa boa que aconteceu, gente, os meus músicos, amei eles, muito tops, né? É a parte de falar mal, né? Mas eu lembrei de falar bem. O meu violonista, que foi com quem eu contratei, né? Eu contratei tudo com ele. Ele foi super gentil comigo. Eu mandei um áudio pra ele falando que ele foi top. Uma pessoa, assim, tranquila, me deixou muito tranquila, confiante com ele. Top. Qual é o nome dele? Acho que é João. João e Lil, vocês são tops. Gente, ó, terceira coisa que deu errado. O pessoal de lá colocou a gente pra comer lá em cima, longe de todo mundo. Então a gente não teve tempo. Como era rápido o nosso casamento, a gente nem pensou nisso, né, vida? A gente deveria ter pedido pra comer lá embaixo. Porque a gente ia conseguir comer e conversar com as pessoas. Como eles colocaram a gente pra comer lá em cima no camarim, a gente não teve tempo, a gente não teve noção de tempo. A gente perdeu tempo comendo lá em cima, não conseguia conversar com as pessoas.
E aí, quarta coisa, a gente não conseguiu falar com a maioria dos convidados. Foi muito rápido. Por causa dele. A minha cerimônia acabou 9 e pouco. E aí, os fotógrafos já chamaram a gente pra tirar foto. A gente ficou 1 hora tirando foto. E aí, a gente já subiu pra comer. Mais 1 hora comendo. E a gente não tinha percebido. Foi uns 30 minutos. Foi uns 45 minutos comendo. E aí, quando a gente desceu, já foi aquela descida anunciando os noivos. E aí, a gente foi fazer a valsa. Aí, a gente dançou. E aí, quando a gente dançou a valsa, já foi a nossa retrospectiva. Foi uma coisa atrás da outra. Pá, 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 pá. E aí foi a nossa... Não teve um intervalo de nada. Não teve intervalo de nada. Dançou a retrospectiva. Pá, quando terminou a retrospectiva, o povo começou a ir embora. Não, primeiro foi a retrospectiva, depois dançar. Quando a gente fez a valsa, que começou a abrir a pista de dança, pum, todo mundo quis ir embora. Por quê? Já eram tarde. 11 horas. Isso, já tava tarde. Pra nós que tava ali, era cedo. Pra gente... que era noivo, era 8 horas, passou muito rápido. A nossa festa praticamente teve 3 horinhas, por conta do atraso. Por isso que eu falei, gente, começa às 7, pra gente ter 1 hora a mais na pista de dança. Então, assim, a gente não sabia se a gente tirava foto com o fotógrafo, se a gente ia pra cabine de fotos, porque demorava pra caramba, todo mundo queria tirar foto com a gente na cabine de fotos. Se a gente ia pra pista de dança dançar, se a gente ia conversar com as pessoas, a gente não sabia o que fazer, porque não dava tempo de fazer nada. E aí, quando a gente terminou a dança, aí a minha madrinha Bianca falou, Yasmin, vamos passar o sapato. Porque se a gente não passar o sapato agora, a gente não vai ver ninguém, tá todo mundo indo embora. Realmente, todo mundo começou a ir embora. Teve muita gente que nem comeu bolo, pra vocês terem uma ideia, né? Porque foi tudo muito rápido, as pessoas precisavam ir embora pra trabalhar ou pra ir embora pro interior, que era muito longe, a família do Juan é do interior, a minha família é do interior. E aí eu entendi. E aí eu entendi, né, gente? É muito longe, precisa trabalhar e tal. O que foi? Não. Você tá falando demais. Você tá detalhando demais. É pra falar o que aconteceu e então, o outro. Eu gosto de falar. Gente, o que aconteceu foi isso. Então, assim, pra mim, a parte mais ruim foi isso. Que eu saí no final da festa sem falar com ninguém. Teve gente que veio da Bahia pro meu casamento. E eu não consegui dar tchau. E nem deu pra falar. Porque a pessoa foi embora e eu tava na cabine de fotos dando atenção pra alguém. E aí, no final, não teve pista de dança. Eu comprei vários bastões, assim. Coloquei Galileu, coloquei um monte de música eletrônica gospel. Eles não entregaram isso que me deu raiva. Aí outra coisa, outro erro deles aí. Eles colocaram, nós aqui compramos um monte de negócio, né, pra entregar pros convidados na hora da festa. Aqueles negócios de piscar, né? E no final... Mas eles entregaram. Não... Entregaram não. Eles entregaram, só que o pessoal não dançou. O pessoal levou embora e foi embora. E foi, entendeu? Nem deu. Foi tão assim, entregou e foi embora. Que eu disse. Foi tão assim, pegou e foi embora que a gente não conseguiu visualizar as pessoas curtindo a festa. Porque não teve festa, entendeu? Então, esse foi o meu erro. Aí eu fiquei muito chateada com isso. Que eu fiquei, por que eu não fiz de manhã? Por que eu não fiz de manhã? Por que eu não fiz de manhã? Eu fiquei, porque... Quando eu contratei, a mulher que eu fechei, ela falou assim, Yasmin... Pode confiar, o meu casamento foi segunda-feira e mesmo assim as pessoas ficaram e tal. Só que não era pra eu ter ouvido isso. Porque eu fiquei com medo de fazer domingo. Eu fiquei com medo de fazer domingo porque eu falei, gente, domingo de manhã. Porque eu fiquei, gente, eu já sou mal-humorada de manhã, não vai dar tempo de curtir o dia da noiva. Realmente, ia ser bem menos tempo de dia da noiva e ia ser muita correria. Essa parte é real, porque o meu dia da noiva foi muito tranquilo. Tirando aqueles 30 minutinhos, foi muito tranquilo, consegui fazer tudo de boa, né? Curti muito o dia da noiva. Comeu sushi até dizer chega. Fiquei lá de boa, relaxei. E se eu tivesse feito de manhã, não teria isso. Ia ser muito mais corrido, né? Enfim, essa foi a parte ruim. Mas mesmo assim, agora vamos pra quinta parte ruim que aconteceu. Posso falar? O meu pastor esqueceu o momento de adoração. Momento de adoração. Ah, tá. O pastor foi tipo assim, Yasmin, você aceita o Juan? Tal, sim, sim. Colocou aliança. Aí ele falou, eu os declaro marido e mulher, né? Sim. Só que aí ele tinha esquecido o momento de adoração. Eu falei, pastor, momento de adoração. E aí, depois desse eu declaro marido e mulher, aí ia começar a festa, tal, tudo, vamos sair. Só que aí quebrou. Como eu falei, eu lembrei ele, eu era pra nem ter... Quer dizer, Deus me perdoe, que teria assim esse momento de adoração que era pro Senhor. Mas, se a gente não tivesse feito, não ia ter parecido que ele tinha esquecido. Porque cortou no meio, assim. Eu declaro marido e mulher, vamos sair. Não, agora vamos orar de novo. Já era a terceira oração. Ele já tinha orado mais 2 vezes. Ele teve que orar de novo pra gente começar uma outra momento de adoração. E aí quebrou, o pessoal começou a ficar meio cansado, assim. E aí, no momento de adoração, o microfone não tava bom das meninas lá em cima. E aí não deu pra ouvir muito a voz delas. Eu tive que cantar. E o meu microfone estourou.
Tipo, começou a oscilar lá a voz. E ficou péssimo. O povo não conhecia o louvor. Então, assim, uma coisa que eu imaginei que ia estar todo mundo cantando. Ficou muito vago. E não ficou legal. Mas tomara que o Senhor tenha recebido essa nossa adoração. E aí, depois de uma momento de adoração, a gente saiu. Aí ficou meio assim. Outra coisinha que deu errado também. Qual? A vocalista esqueceu a música da entrada da mãe do Juan. Tô chateado. Gente, eu tinha escolhido, coitada, ela não sabe, a música mó antiga. É brincadeira. Eu tinha escolhido uma música do Roberto Carlos, que é uma música que ele lembra da mãe dele e tal. E aí eu falei, ó, vamos botar essa. Só que ninguém conhecia essa música, nem mesmo eu. Nem eu lembrava. E aí a foto da mãe do Juan entrou. É que eu vi no e ela Instagram. esqueceu a letra. E eu vi no Instagram. A bichinha ficou com vergonha e esqueceu a letra. E ficou tipo, cri, cri, cri. Não é? E assim, ninguém eu acho que conhecia a música lá. Porque eu puxei no Instagram, eu vi um cara homenageando a mãe, né? Viva. A música acho que é pra homenagear a mãe, porque todo mundo coloca isso, né? Aí tava lá e no final. Enfim, aí ela esqueceu. Mas aí eu fiquei tipo. Acontece. Mas foi engraçado. Mas foi bom. Foi, eu fiz essa surpresa pro Juan, mandei a foto da mãe do Juan, ele não sabia, gente, foi muito legal. Vamos para a última coisa que aconteceu, porém, esse final vai ter uma reviravolta que vocês vão falar, aleluia. Aleluia. Gente, eu contratei um bar. Inclusive, muita gente falou, a gente não pegou porque achou que era com álcool, mas era álcool sem... era álcool sem álcool. Era um bar sem álcool. E aí, gente, eu tive um feedback dos meus convidados péssimo desse bar. Paguei super caro. Eu lembro que eu peguei dinheiro de presente que eu tinha ganhado antes do casamento. Eu ganhei presente pra comprar meu forno, comprei pra comprar várias coisas. Eu deixei de comprar pra contratar esse bar. Porque eu falei, eu queria colocar uma coisa diferente lá, né? E aí, graças a Deus, todo mundo tomou bastante e tal. Só que todo mundo disse que a menina que estava servindo tratou mal todos os meus convidados. Todo mundo. Inclusive, também, uma funcionária do buffet tratou minha mãe mal. Eu queria que ela tivesse maltratado minha irmã Natália. Tem a ver. E aí, gente, a minha mãe foi esculachada lá na cozinha só porque ela pediu pra repor o frango. Porque tava sem frango, o povo tava comendo sem frango. E eu não vi isso. Porque se eu tivesse visto, eu E aí, tá. Todo mundo tomou o drink, eu só tomei um. O Juan não tomou nenhum, pra vocês terem uma ideia. Noivos quase não curtem. E foi tanta coisa, a gente não sabia se tirava foto, se falava com o povo, se dava brigada, se passava o sapato, se tomava drink. A gente não sabia o que fazer, gente. Era muita coisa em pouco tempo, 3 horas de festa, assim. Foram 2 anos de preparação pra uma coisa muito rápida, né? E aí, obviamente, graças a Deus todo mundo tomou, mas obviamente eu fui tirar satisfação com o buffet, né? Que o bar também era do buffet. A gente ia contratando coisinhas, né? Eles eram parceiros. E graças a Deus, pela minha reclamação, eles me deram um upgrade no meu álbum. E eles me deram um álbum melhor. Eu tinha pegado um álbum bem pequenininho. E eles me deram o melhor álbum deles. Graças a Deus, os humilhados foram exaltados. A gente ainda não ganhou, mas quando a gente buscar o álbum, a gente vai fazer um vídeo, né? E a mulher parece que alguma coisa aconteceu com a mulher lá. Não sei, mas ela tratou todo mundo mal, gente. Só pra vocês terem uma ideia. TPM, a menina do restaurante, lá da cozinha, acho que elas eram amigas. E meus convidados ouviram ela ir lá no bar e falar: pobre é pi. F. Ela falou: pobre é F. Pobre é F. Só reclama. Tipo assim, minha mãe só pediu pra ela colocar frango no buffet. E no final a pobre foi demitida. Não, a gente não sabe. Né? Não, gente, tamo rindo. E eu não tinha visto isso, graças a Deus. Só me falaram isso depois, né? Porque minhas madrinhas e minha mãe não queriam que nada desse errado. Tudo que era pra resolver, minha mãe que resolveu. Eu deixei meu celular com a minha mãe. Minha mãe resolvia tudo. Mandei todos os contatos pra minha mãe. Outra coisa boa que aconteceu foi o nosso amigo Cláudio levou o som. Deu tudo certo. Eles nos presentearam com o som do meu casamento. Top. Ele e o irmão dele. Deu tudo certo no som. Cláudio Ono é da hora. Meu, Cláudio, você arrasou no som. Mas... Nossa, gente, aconteceu muitas coisas boas. A gente foi muito abençoado. Depois a gente vai fazer um vídeo só de testemunho. Vamos fazer um vídeo contando testemunho? Vou fazer. Vamos gravar. Vai ler uma Bíblia e vai te falar. Vamos gravar o vídeo falando todos os testemunhos que aconteceu no meu casamento. Gente, só pra você ter uma ideia. Esse meu
é dia da noiva, vocês não vão acreditar. Tá, não precisa falar. Deixa curioso. Ah, tá. Seu Gente, banco curioso. se vocês quiserem, a gente pode fazer uma parte 2 de tudo que aconteceu no casamento ainda. Isso, também. Porque ainda tem muita e sobre coisa a mulher, pra falar. nós não sabemos se ela foi demitida ou não. Não, deixa eu falar, calma aí. E se ela foi demitida, é consequências das ações dela. Porque cada reação tem sua... Ou cada ação tem sua reação, entendeu? Vamos dar tchau? Agora... Vamos dar tchau? Gente, tchau. Um beijo pra Deus. vocês. Se inscreve no Continue canal, orando por curte. Continue torcendo pelo meu São Paulo. E... Curte o vídeo, se inscreve no canal. Me segue no Instagram, meu é Min Mendes, do Juan. Alisson Juan. Alisson Juan, underline. E é Mas isso. segue mais Tchau.